Ora viva, caros estimados estudantes, hoje vamos falar sobre diferença de potencial ou potencial elétrico. Dizer que diferença de potencial é a diferença do nível elétrico ou tensão em que se encontra dois pontos de um circuito elétrico. E também diferença de potencial é o trabalho que as forças do campo ocupam para levar a carga elétrica do ponto de potencial V1 a outro ponto de potencial V2. Então, se nós temos a expressão matemática, podemos escrever essas expressões matemáticas. Nas expressões matemáticas nós sabemos que o potencial elétrico vai ser igual ao quê? Ao trabalho realizado sobre a carga de teste ou a carga de prova. O que é trabalho? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Não há trabalho sem força e deslocamento do corpo. Sobre a carga de teste ou a carga de prova. Nós vimos na lei de Colombo, nós vimos que o quê? A força vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Nós vimos na lei de Coulomb que a força é diretamente proporcional às cargas e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que quando a força aumentar, as suas cargas também vão aumentar. Quando a força diminuir, as suas cargas também vão diminuir, porque são diretamente proporcionais. Então, para a inversibilidade, a força é inversamente proporcional à distância. Isso quer dizer que quando a força diminuir, a sua distância vai aumentar. Quando a força aumentar, a sua distância vai diminuir, vice-versa. Então, nós podemos dizer que agora, a força vai ser igual a constante proporcionalidade. Essa carga 1 é substituída pela carga Q, vezes a carga 2Q, vezes a carga de teste ou carga de prova, sobre a distância quadrada. Então, nós vamos colocar aqui, substituir aqui, no lugar da força, para calcular o trabalho. Se trabalho, nós pensamos se trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, se eu quero calcular o trabalho, então no lugar da força nós vamos substituir constante de Colombo vezes a carga Q vezes a carga de teste sobre a distância ao quadrado. Isso vai ser trabalho, isso vai ser igual a constante de Colombo vezes a carga Q vezes a carga de teste vezes a distância sobre a distância ao quadrado. Este estão ao quadrado. Então nós podemos dizer que a constante de proporcionalidade vezes a carga Q vezes a carga de teste sobre a distância ao quadrado é distância vezes distância vezes a distância aqui. Então essa distância com esta aqui simplifica-se e automaticamente ficamos com trabalho vai ser igual a constante de Colombo vezes a carga de teste sobre a distância. Então ficamos com esta fórmula aqui para cálculo de trabalho. Nós dissemos que trabalho vai ser igual a constante de Colombo vezes a carga que vezes a carga de teste sobre a distância. Então temos já aqui a nossa fórmula para cálculo de trabalho. Então, se nós dissemos isso aqui, que trabalho é igual a constante de Colombo vezes a carga Q vezes a carga de teste sobre a distância ao quadrado, ou por outra, podemos pegar para encontrar o potencial elétrico. Nós podemos substituir aqui, a partir daqui já. Se nós dissemos que potencial elétrico vai ser igual a trabalho realizado sobre a carga de teste ou a carga de prova. Então, para encontrar o potencial elétrico, então trabalho é igual a constante, vamos ter que colocar constante de proporcionalidade, vezes a carga de teste sobre a distância, sobre a carga de teste ou a carga de prova. Então o que nós vamos fazer? Vamos manter a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. Então vamos ter este potencial elétrico, isso vai ser igual, mantemos a primeira fração que é constante de proporcionalidade ou constante de Colombo vezes a carga Q vezes a carga de teste sobre a distância vezes, vamos manter a primeira e invertemos a segunda fração. Aqui tem sobre 1, então invertemos, teremos 1 sobre a carga de teste ou a carga de prova. Então podemos simplificar esta carga de teste com esta carga de teste. Então automaticamente ficamos com o que? Isso vai ser igual, para a fração vamos ter constante de Colombo ou constante de proporcionalidade vezes a carga sobre a distância.
Então, automaticamente nós dizemos que potencial vai ser igual a constante de Colombo vezes a carga sobre a distância. Então, para cálculo de potencial, nós ficamos com isso. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Potencial Elétrico? A unidade no Sistema Internacional de Potencial Elétrico é volt. É volt. E a unidade da carga nós já sabemos que é Colombo, é a unidade da distância que é metro. Então, agora vamos para exercício. Para exercício, vamos para exercícios. Para número 1, o trabalho realizado por uma carga é de 20.000 joules. Então, vamos ter dados. O trabalho é W, realizado por uma carga é de 20.000 joules. 20.000 joules. Joule é a unidade de trabalho no Sistema Internacional, 20.000 joules. Que contém uma carga elétrica de 4.000 Colombo. Carga elétrica de 4.000 Colombo. Então, vamos ter uma carga elétrica de 4.000 Colombo. Uma carga, ou podemos considerar carga de teste. Carga elétrica, 4.000 Colombo. Vai ser 4.000 Colombo. Nós já vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, que 1.000 Colombo vale 4. 1 vezes 10 elevado a menos 3 Colombo. Então vamos ter 4 vezes 1 dá 4 vezes 10 elevado a menos 3 Colombo. Então nós queremos saber qual é o seu potencial elétrico. O potencial elétrico, nós queremos saber o potencial elétrico. Então na fórmula nós vamos ter o quê? Fórmula. Nós dizemos que potencial vai ser igual ao quê? Ao trabalho realizado sobre a carga de teste ou carga de prova. Então vamos ter esta nossa fórmula aqui. Que diz potencial vai ser igual ao trabalho realizado sobre carga de teste ou carga de prova. Vamos ter resolução. Então vamos ter potencial elétrico, isso vai ser igual a barra de fração, vamos ter trabalho sobre a carga de teste ou carga de prova. Vai ser igual a trabalho que é 20.000 joules. 20.000 joules tem quantos zeros para a direita? 1, 2, 3, 4. Em notação científica vai ser 2 vezes 10 elevado a 4 joules. Aqui a carga de teste é 4 vezes 10 elevado a menos 3. 4 vezes 10 elevado a menos 3 Colombo. Então vamos ter o que? Aqui podemos simplificar aqui. Simplificando esse 2 dividir por 2. Aqui também vamos simplificar esse 4 por 4 dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Sobre 4 dividido por 2 dá 2. Teremos 10 elevado a menos 3. Aqui vezes 10 elevado a 4. Então, isso vai ser igual a 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. Aqui temos 10 elevado a 4. Esse 10 elevado a menos 3 está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser positivo. Vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, vamos ter potencial elétrico e vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 4 mais 3, teremos 7. Então, podemos deslocar aqui 0,5. Em notação científica, temos uma casa para a esquerda. Vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 7 positivo. Então, vai ser igual a 5. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. Menos 1 mais 7 dá 6. Então, 5 vezes 10 elevado a 6. O que? Banana? A unidade de potencial elétrico é volt, não é banana. Então, vamos para número 2. Para número 2, uma carga de 3 microcolombo. Para número 2, vamos ter número 2 aqui. Uma carga de 3 microcolombo, vamos ter dados aqui. Primeiro vamos extrair os dados. Carga vai ser igual a 3 microcolombo. Nós sabemos que 3 vai ser microcolombo, é 3 vezes 10 elevado a menos 6 Colombo. Então, está separado a uma distância de 3 centímetros. Distância 3 centímetros vai ser 3 centímetros. Vamos passar para metro, vai ser 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 dá 0,03 metros. Então, em notação científica vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros.
Qual é o valor do potencial elétrico? Não, então, nós queremos saber o valor de potencial elétrico. O valor de potencial elétrico. Para nós calcularmos o potencial elétrico, nós sabemos que o quê? Na fórmula, nós vamos ter na fórmula potencial elétrico vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes a carga sobre a distância. Quanto equivale a constante de proporcionalidade ou constante de Coulomb? Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então vamos ter resolução. Na resolução, vamos ter potencial elétrico vai ser igual para a fração. Vamos ter constante de proporcionalidade vezes a carga sobre a distância. Potencial elétrico vai ser igual para a fração. Constante de proporcionalidade que é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga que é 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. A distância que é 3 vezes 10 elevado a menos 2. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse 3 aqui, esse 3 com esse 3 vão simplificar. Então, ficamos com potencial elétrico. Isso vai ser igual a 9. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 9 menos 6 dá quanto? Dá 3 positivo. Aqui tem 10 elevado a menos 2. Está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser positivo. Fica 10 elevado a 2 positivo. Isso vai ser igual a 9. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Então, 9 vezes 10 elevado a 5. A unidade do potencial elétrico é volt. Então, o exercício número 2 já está resolvido. Vamos para o exercício número 3. Para o exercício número 3, temos, considerando o exercício anterior, nós encontramos o quê? No exercício anterior nós encontramos o potencial é 9 vezes 10 elevado a 5. Dados. No exercício anterior nós encontramos o potencial vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 5 volt. Considerando o exercício anterior, calcule o valor da carga a 4 cm de distância. Distância vai ser igual a 4 centímetros. Então vamos passar para metro. Vai ser 4 dividido por 100. Isso vai ser igual a 0,04. Então em notação científica vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Calcule o valor da carga. Então nós queremos saber a carga. O que vai ser a carga. Então sabendo que constante de Coulomb ou constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Então, na nossa fórmula, nós vamos ter o quê? Vamos ter potencial elétrico, vai ser igual a barra de fração. Vamos ter constante de proporcionalidade vezes a carga sobre a distância. Potencial elétrico vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga sobre a distância. O que nós queremos? Queremos a carga. Se nós queremos a carga, essa distância aqui está dividida. Quando passa para outro membro, passa a multiplicar. Então vamos ter potencial elétrico vezes a distância. Isso vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga. Então nós queremos a carga. Então carga, essa carga está multiplicada com constante de Coulomb. Esse constante de Coulomb, quando passa para outro membro, passa a dividir. Temos para de fração, vamos ter potencial elétrico vezes a distância sobre a constante de Coulomb. Então vamos ter esta fórmula aqui. Então, resolução. Vamos ter carga, isso vai ser igual para a fração. Vamos ter potencial elétrico vezes a distância sobre constante de Coulomb ou constante de proporcionalidade. Então, vamos ter carga, isso vai ser igual para a fração potencial elétrico. 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 5 volt. 9 vezes 10 elevado a 5 volt. Veja a distância, que é a distância 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros, sobre constante de Coulomb ou constante de proporcionalidade, que é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Então automaticamente podemos simplificar esse 9 com esse 9. Então isso ficamos com isso, barra de fração 4 vezes, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Então sobre 10 elevado a 9. Então esse 10 elevado a 9 está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser negativo.
vai ser 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 9. Então isso vai ser igual a 4, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 3 menos 9, e o 9 é maior número e ele é negativo. Mantém o sinal negativo e subtrai o número. Então 3 menos 9 é menos 6. Então a unidade de carga é coulombo. Nós podemos escrever que corresponde a 4, 10 elevado a menos 6 é 4 microcoulombo. Então temos o que? Já resolvido esse número 3. Vamos para o número 4. Para o número 4, o potencial elétrico tem um circuito fechado. O potencial elétrico, dados. O potencial elétrico tem um circuito fechado é de 12 volts. Então vamos ter potencial elétrico tem um circuito fechado é igual a 12 volts. E a sua carga é de 3 coulombo. Então temos uma carga, vai ser igual a 3 coulombo. Qual é o trabalho realizado pela carga? Nós queremos saber o trabalho realizado pela carga. Na fórmula, nós vamos ter o quê? Potencial. Nós vimos que o potencial é igual ao trabalho realizado sobre a carga. Então, nós queremos o trabalho. Esta carga aqui está a dividir. Quando passa para outro membro, passa a multiplicar. Então, vamos ter trabalho, vai ser igual a potencial vezes potencial elétrico vezes a carga. Então, temos esta fórmula aqui. Então, resolução. Trabalho vai ser igual a potencial elétrico vezes a carga. Então, trabalho vai ser igual a potencial elétrico, que é 12 volts, vezes a carga, que é 3 coulombo. Então, trabalho, isso vai ser igual. Então, vamos ter 12 vezes 3 aqui. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Então, ficamos com 36. Teremos 36. A unidade do trabalho é joule. A unidade do trabalho é joule. Então, o número 4 já está resolvido. Para o número 5. Para o número 5, temos duas cargas pontiformes. Dados. Duas cargas pontiformes, carga 1 vai ser igual a 4 microcoulombo, vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombo. E carga 2, vamos ter carga 2, vai ser igual a 3 microcoulombo, vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombo. Estão separados a 3 cm de distância, então a distância vai ser igual a 3 cm. 3 cm para metro, 3 dividido por C, isso vai ser igual a 0,03 metro. Em notação científica, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, nós queremos saber o quê? Qual é o valor do trabalho realizado pelas cargas? O valor do trabalho realizado pelas cargas, sabendo que a constante de proporcionalidade ou constante de Coulomb vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, na fórmula, nós vamos ter o quê? Na fórmula, nós vemos o quê? O trabalho vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga, 1 vezes a carga, 2 sobre a distância. Então, vamos ter esta fórmula aqui. Então, resolução. Então, trabalho vai ser igual para a fração, constante de proporcionalidade vezes a carga 1, vezes a carga 2 sobre a distância. Então, isso vai ser igual para a fração, constante de proporcionalidade, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. A distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, podemos simplificar esse 3 com 3, simplifica-se. Então, podemos dizer que trabalho vai ser igual, multiplicando esse 9 vezes 4, dá quanto? 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 4, 9 mais 9 mais 9 mais 4 vezes, somar 4 vezes, dá 36. Vamos apanhar 9 vezes 4, dá 36. Teremos 36, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 9 menos 6 dá 3 positivo, 3 menos 6 dá menos 3 negativo. Então ficamos com menos 3, esse 10 elevado a menos 2 está no denominador, quando passa para o numerador o expoente passa a ser positivo, fica 10 elevado a 2 positivo. Então isso vai ser trabalho